E aí, a próxima atração. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, reúna toda a sua família no centro da sala e aumente o volume, aumente o volume. Está começando o programa Encontro Familiar. A sua participação, brindes, louvores e muito mais. A apresentação, Lilian Santos e Júnior Santos. Programa de família para família. 16h04. Olha lá o anjo descendo pra mover as águas e alguém ser curado. E o primeiro que mergulhar na hora é sarado. Eu sei, nunca vou conseguir, é melhor desistir. Olá, boa tarde Curitiba e toda a região, boa tarde Brasil, ligado com a gente através do aplicativo aqui da Rádio Tropical Gospel, AM 1320, obrigado você que está ligadinho com a gente, nos levando de carona hoje, né, 26 graus na capital Sorriso, e é um prazer ter você conosco aqui nesse programa super especial de terça-feira. Boa tarde, Júnior Santos. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tropical Gospel. De amor e de compaixão. Espera um pouco, ele está se afastando. Eu não sei sua intenção. É um prazer. Não acredito, ele está me ordenando. Levanta. Muito bem, como já havíamos anunciado, daqui a pouquinho começa a nossa super entrevista com a doutora Thalita Todeschini, que já está conosco. Vamos estar falando de um assunto super importante para você, né, hoje aqui no programa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já começa a entrevista. Avisa o pessoal para nos assistir aí na live, através do Facebook aqui da rádio, você que está no aplicativo e você que está no WhatsApp. Quer mandar pergunta para a doutora Thalita já? É 99688-5899. Hoje é dia 20 de março, Dia Nacional da Disfagia, e você vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso aí, como que funciona, sobre esse tema super importante, que é um tema muito amplo. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Thalita, que já está aqui no estúdio, tá bom? Vamos de música, então, daqui a pouquinho a gente volta já com a super entrevista com ela. Totalmente. 16h06. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Muito bem, este é o programa Encontro Familiar, agora 16h09. Hoje, terça-feira, dia 20 de março, Dia Nacional da Disfagia, um assunto muito importante. É por isso que eu convidei aqui minha amiga querida, né, a doutora Thalita Todeschini, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutora Thalita, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? É um prazer ter você aqui. Obrigada, Lilian. Obrigada, Júnior, pelo convite para fazer essa divulgação. Olá, ouvintes do programa Encontro Familiar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da E você me falou que o Disfagia. teu dia tá agitado hoje, né? Tá bem agitado. Você começou cedo já divulgando? Isso, nós estamos divulgando, nós temos uma ação aqui em Curitiba, que ela foi promovida pela primeira vez pela doutora Maria Cristina, que é fonoaudióloga do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. E hoje nós temos 26 hospitais, 26 fonoaudiólogas promovendo, 26 equipes fonoaudiológicas, promovendo em instituições diferentes o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Que legal. Então, vamos começar então, né, Thalita? Vamos lá. Vamos, tipo, o ouvinte que entender. tá aí fala, mas o que é isso que elas estão falando? Meu Deus, não sei. Disfagia. Hoje é o Dia Nacional. O que é a disfagia, Thalita? Doutora Thalita. A disfagia é a dificuldade de engolir alimentos, líquido ou sólido, desde a fase de preparação, que acontece na boca, até o esôfago. Então, qualquer dificuldade existente neste trânsito é considerado uma disfagia. Uma dificuldade, digamos, se a pessoa engasga. Isso, uma dificuldade de engolir. De engolir. Se a pessoa engasga, se a dói. pessoa tosse, se dói para engolir, tudo isso é considerado disfagia. Ah, interessante. Então, assim, e a disfagia, eu não sei, né, Thalita? Eu lembro, assim, quando eu era pequena, uma coisa assim da minha casa, a minha mãe tinha uma dificuldade de comer arroz. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, tipo, só com alimento. A menina que trabalha na minha casa, ela fala assim, Lilian, nunca coloque batata palha que eu não consigo comer. Tem a ver, assim? Ou não? É todos os alimentos ou tem gente que é só para um específico tipo de alimento que não consegue comer aquele alimento, engasga se comer, tipo, arroz, ou não? Normalmente, o paciente patológico, que a gente chama, que tem uma doença que causa realmente a disfagia, ele tem uma dificuldade com uma consistência. Então, entendi. Existem consistências e adaptações que nós fazemos. Normalmente, pessoas que têm dificuldade com o sólido, por exemplo, a batata palha, o arroz, é porque talvez não faz uma preparação adequada, talvez não mastiga o tempo suficiente para aquele alimento virar um bolo mais consistente em cima da língua, um bolo alimentar, para ela engolir e isso não ficar ali perdido no meio do caminho. Daí tem uma dificuldade maior. Entendi. Pois, olha, gente, você tem pergunta para a doutora Thalita? Liga para cá, então, no 3266-1320, ainda no 3278-3385. Tá com alguma dificuldade aí, quer sanar a sua pergunta? Então, agora é o momento. Também pelo WhatsApp, o Júnior vai estar ali atento no 99688-5899. Doutora Thalita, a disfagia, ela pode ser temporária ou não?
Sim, a disfagia ela pode ser temporária, ela em algumas patologias, em algumas doenças, ela acontece, né? Por exemplo, no acidente vascular cerebral, que é a isquemia ou o derrame, por exemplo. 50% dos pacientes, eles têm uma disfagia pós AVC, por exemplo. Pós AVC. Eles mantêm uma disfagia. E isso ele pode ser transitório, que a gente chama, numa fase aguda. Então, logo depois que o paciente tem o AVC, ele pode ter uma disfagia e ele pode recuperar isso. Ou ele pode manter uma disfagia por mais tempo, onde precisa ter um acompanhamento fonoaudiológico. Aí que entra, então, o seu trabalho. Isso, exatamente. Né? Aí que entra a fonoaudióloga. Isso. O que a fonoaudiologia faz na disfagia? No âmbito hospitalar, então, no hospital, que é onde eu trabalho hoje no Hospital do Trabalhador, a gente faz a avaliação e a gente define a via segura de alimentação. Então, o quê? Se o paciente consegue comer pela boca, ou se o paciente vai precisar de uma sonda ou uma via mais permanente de alimentação. Mas isso tem exercício que você faz também ou não, Thalita, assim, para ajudar a pessoa a engolir? Tem algum tipo de exercício que você podia falar pra gente? Sim, existem exercícios, são exercícios biofuncionais, e normalmente essa é a segunda etapa. Depois que o fonoaudiólogo faz o diagnóstico da disfagia, que o paciente tem uma dificuldade, ele analisa, né, o caso e ver qual é o exercício adequado para cada tipo de paciente. Entendi. Então, assim, não é forma de bolo. Cada paciente tem uma abordagem diferente, precisa de uma terapia diferente, por isso que é o fonoaudiólogo profissional habilitado. Isso, o fonoaudiólogo profissional, o fonoaudiólogo especialista em disfagia, né? Entendi. E nós temos a especialização para cuidar dessa área. Que legal. E assim, é normal, assim, tipo, é mais em idosos ou não? Ou qualquer pessoa, não, fora doença, assim, sabe? Em pessoas idosas, é mais normal, é mais comum? Tem a disfagia? Sim, a disfagia é mais comum no idoso, porque existe o envelhecimento das estruturas musculares. Então, assim como a nossa pele envelhece, o nosso músculo também envelhece. E ele pode ir ficando mais flácido. Então, o idoso, normalmente, ele não tem a força suficiente para fazer uma mastigação tão adequada, e ele vai optando, ele vai mudando a dieta dele, as comidas, por uma comida mais macia, que é aquelas adaptações que a gente faz em casa. Ele não come mais arroz, mas ele gosta de uma polentinha, ele prefere uma sopinha, ele prefere um purezinho de batata. A carne normalmente existe uma rejeição maior. A carne é verdade, é mais difícil. Então os pacientes, eles acabam, eu só faço carne moída, ou senão eu corto bem picadinha a carne de panela, daí fica mais fácil. Então, o idoso, ele tende a ter envelhecimento da musculatura e tende a ter uma disfagia. Olha, gente, que assunto importante que estamos aqui abordando com a doutora Thalita. Vamos fazer o seguinte, Júnior, vamos tocar uma música para a doutora tomar uma aguinha aqui também e a gente conversar e dar tempo para os nossos ouvintes ligar. E aí no WhatsApp também, você tem alguma pergunta sobre esse assunto? A gente vai estar falando muito mais aqui no programa ainda hoje, tá bom? Que hoje é o Dia Nacional da Disfagia e olha que assunto importante. Se você tem alguma dúvida, só manda para a gente no WhatsApp que daqui a pouquinho o Júnior já lê. Vamos de música, então tomar uma água, daqui a pouquinho a gente continua então com essa super entrevista. Você que está na live também, o nosso abraço e obrigada aí pela audiência, tá? Deus abençoe. 16h17. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar,
nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Vamos lá, então, 4 horas e 19 minutos. Nós estamos aqui no programa Encontro Familiar. Hoje um programa super especial, dia 20 de março, Dia Internacional da Disfagia. E eu convidei minha amiga doutora Thalita Todeschini para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E qual a sua dificuldade, hein? Que você quer saber um pouquinho mais desse assunto? Vamos liberar as linhas agora no 32661320 e no 32783385. Pode perguntar diretamente para a doutora aqui, tá bom? A sua pergunta. Na medida do possível, vamos estar esclarecendo para você a sua dúvida. Doutora Thalita, vamos continuar então com o nosso assunto. Nós falamos que a disfagia pode vir também através de algumas doenças, como o AVC. Mas também uma doença, também o câncer, né? De repente um câncer na garganta, não sei, como também pode atingir, né? Pode acontecer a disfagia também? Sim, nós temos a disfagia, ela acontece no AVC, no câncer, no trauma também, ela pode acontecer. No AVC, normalmente é uma disfagia mecânica, uma disfagia neurológica, que a gente chama, por comando. Então, o importante é, dependendo do lugar onde afeta esse AVC, ele tem uma disfagia diferente, certo? Porque existem tipos diferentes de disfagia. O câncer é uma disfagia mecânica, então normalmente pacientes de câncer de língua, de boca, de mandíbula, de laringe, daí existe a intervenção da fonoaudiologia. Você trabalha no Hospital do Trabalhador, né, Thalita? Que é um hospital de traumas? É um hospital referência em trauma do estado do Paraná. Então tem bastante paciente nessa situação. Isso, por quê? Porque existem vários politraumas lá, certo? Então, são pacientes comprometidos, que ficam em ventilação mecânica, são pacientes que necessitam de uma avaliação, né? Normalmente, os pacientes graves, os pacientes idosos também, nós avaliamos bastante, pacientes que caíram, quebraram o fêmur. Ah, mas vai precisar da avaliação da fono? Sim, é um paciente idoso, é um paciente que às merece vezes um cuidado. já tinha algum comprometimento em casa de adaptação de dieta, ou esse paciente, ele tossia enquanto comia. Então, nós somos muito presentes lá. Pois é, hoje no hospital público, digamos assim, né? A presença da fonoaudióloga hoje é marcante. Tem, né? Não sei, há um tempo atrás não era tão frequente, se não tinha. Hoje em dia, qualquer hospital que você chega, digamos assim, um hospital público, tem a presença ali de um fonoaudiólogo que auxilia muito e que faz toda a diferença, né, Thalita? Com certeza. Graças a Deus, hoje em dia, Sim. A fonoaudiologia ela já está se expandindo muito. Na capital e no interior também, ainda falta, ainda tem muitos hospitais que a gente ainda precisa estar inserida na equipe, porque o correto
E para a gente prestar um serviço melhor também, a gente está inserida na equipe. Com certeza, faz toda a diferença. E estar lá, atender o paciente, faz uma diferença enorme para o paciente e para a instituição. Com certeza, né? Vamos falar um pouquinho mais. E quais são as causas, Thalita, da disfagia? Então, a disfagia normalmente ela vem acompanhada de alguma doença. Sempre de alguma doença? Sempre de alguma doença. Não, sempre de alguma doença. Por exemplo, um AVC, um trauma, ou se não uma doença desmielinizante, ou um câncer. Normalmente, ela vem acompanhada de uma doença. E geralmente, com o atendimento da fonoaudióloga, ela tem uma grande evolução, né? Isso. Pode, assim... nós vamos já falar, então, sobre agora. A disfagia, ela tem cura ou só tratamento, dependendo de cada caso é um caso? Depende de cada caso é um caso. Tá. Nem todo paciente que passa pela fono, ele é disfágico. No hospital, por exemplo. A gente avalia para detectar a disfagia, né? Isso no hospital. A disfagia tem cura? Depende. Depende do prognóstico do paciente. Se o paciente é disfágico e ele tem um prognóstico bom, onde a gente consiga fazer uma terapia e levar ele a conquistar um padrão de normalidade, ou se não uma adaptação funcional, para ele conseguir engolir, comer, e essa comida não ir para o pulmão, que é uma das consequências. Quando vai para o pulmão acontece... a pneumonia. Imagina. E uma pneumonia recorrente, isso pode levar ao óbito do paciente. Entendi. Então, assim, um paciente que tem um AVC, por exemplo, que teve um AVC e que não consegue mais engolir ou não consegue comer, com um tratamento ali, com o auxílio da fonoaudióloga, ele pode voltar, então, a comer. Pode, dependendo do paciente que ele tem. Sim, esse é o trabalho da fonoaudiologia, reabilitar o paciente para que ele consiga fazer uma ingesta pela boca segura, né? Sem perigo nenhum de pulmão, né? Isso mesmo. Exatamente. E quais são os sintomas? Como assim? Mas será que eu tenho disfagia? Meu filho tem, meu pai, mas que sintomas que são esses? Então, os mais visíveis a olho nu, e que normalmente as pessoas mais notam, é a tosse e o engasgo. Comeu e daí tossiu, isso? Isso, comer e tossir, ou tossir várias vezes durante a alimentação, ou começar a tossir após a alimentação, não é normal. Não é normal. Não é normal. Nem quando bebe também. E nem quando bebe líquido. Eu bebi, tô bebendo um copo de água, na metade eu começo a tossir, eu me afogo, vai pro buraco errado. Nossa, né? Horrível, né? Verdade. Ou alimento parado na garganta também. Meu Deus, que horrível, né? Isso não é normal, que tem que ficar pigarreando, fazer toda hora para conseguir tirar esse alimento. Isso não é normal. Precisa tem que procurar um tratamento. Um médico especialista ou um fonoaudiólogo para a gente fazer o diagnóstico correto. Fazer essa avaliação. Então é super importante, porque às vezes a gente acha assim, não, porque eu engasguei, não é nada. Mas digamos que uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas se acontecer isso com frequência, já não é normal. Outro sintoma, Lilian, muito importante também, é a desnutrição e a desidratação. E isso acontece muito no idoso. Como o idoso ele vai selecionando algumas comidas e ele vai processando mais essa comida, então tem que fazer no liquidificador ou tem que ficar esmagando, a gente perde muito nutriente, às vezes ele vai emagrecendo. Ou senão ele se restringe a comer alguns alimentos apenas. Sempre os mesmos. Isso, então uma grande perda de falta vitamina. Exatamente. Isso também é uma das características que a gente consegue observar olho no paciente. Também da disfagia? Da disfagia, nossa, exatamente. Que interessante, Thalita. E, então, falamos aqui então sobre o tratamento, né? Que tem alguns tratamentos, né? Para disfagia, já falamos. Sim, os tratamentos da disfagia são sempre feitos por um fonoaudiólogo especialista em disfagia. Vai avaliar primeiro. Isso, que ele avalia e define qual é o tipo de exercício e o acompanhamento necessário do número de vezes que ele precisa fazer a terapia para reabilitar isso. Então, para ele voltar a comer. Sim. Por exemplo, daí a pessoa tem a disfagia, às vezes muita gente pode ter e nem sabe que tem, né? Alguns sabem e não trata. Tem a complicação. E quais são as complicações da disfagia? Então, as complicações da disfagia é a aspiração do alimento, que é quando o alimento entra na laringe. Na laringe. Certo? Que a laringe é o quê? O canal que vai para o pulmão. Né? E esse alimento, ele vai para o pulmão. E ele acaba fazendo uma pneumonia, uma
broncopneumonia, né, que a gente chama, por aspiração. E essa pneumonia ela é mais resistente, né? E isso pode levar ao óbito do paciente. Por isso que tem sempre, né, Thalita, sempre recorrer realmente a algum profissional, nesse caso, fonoaudiólogo, um médico seu aí atrás, realmente não pode deixar esse negócio complicar, né? Não, com certeza. Até se alguém tiver algum familiar em casa que tem pneumonias recorrentes, que tem várias pneumonias, uma atrás da outra. Nem sabe por quê. E não sabe por quê. Procura o médico. Fala, eu ouvi disfagia. Dá esse toque, talvez às vezes até passa despercebido. Sim, né? A pessoa não sabe o da que saúde é. Também. É verdade. E a disfagia, ela tem cura, assim, dependendo... Depende do caso. Cada paciente é um paciente. Tem pacientes que se recuperam e tem pacientes que vão continuar no tratamento. Isso, no tratamento por um longo período. Ou tem pacientes que o tratamento dele é se alimentar exclusivamente por uma via alternativa. Seja uma sonda. Isso, exatamente. Que é mais segurança para o paciente, né? Exatamente. É isso que a gente tem que frisar. Porque tem alguém que fala assim, mas que dó, o paciente está só se alimentando por sonda. A gente queria que ele sentisse o alimento na boca, o sabor, né, e tal. Mas, na realidade, seria o ideal, mas e o perigo, né? Que o paciente pode correr. Então, é melhor que o paciente fique mais seguro ali porque o familiar sempre não quer, né? Eu sei que você deve passar por isso, que a Thalita, ela atende muito em home care, né, Thalita? Muito em casa também. Você trabalha no Hospital do Trabalhador, mas mais em casa. E acontece isso, não acontece? Com certeza. Até no hospital e nos domicílios e em casa, hoje em dia é uma forma social, né? A comida é muito social. E a gente tem um apoio psicológico muito grande na comida, porque você vai preparar uma comida, você coloca amor, afeto, carinho. Com certeza. E você passa isso na comida. Então a gente quer passar aquilo para aquele parente, para aquele ente querido, para aquela pessoa que a gente tanto ama. E a gente vai muitas vezes passar isso através do alimento. Mas muitas vezes alimentar um paciente que já tem uma indicação de ser tudo via interal, que a gente chama, que é pela sonda, toda a comida pela sonda, você não vai estar ajudando, né? Prejudicar mais ainda, porque ele vai ter um desconforto tão grande em comer, porque não é como a gente, vai colocar a comida na boca, vai engolir, vai sentir prazer. Não, ele vai engasgar, ele vai afogar, no lugar de ar vai ter comida, e futuramente isso pode ter uma consequência. E no caso de criança, Thalita? Porque a criança, quando está começando ali, ingerir os primeiros alimentos, como que a mãe consegue descobrir se a criança tem esse problema ou não? Na criança, tem alguma coisa, algum diferencial? Então, normalmente a criança também tosse, ou a criança se engasga. A gente tem que ressaltar que no início da ingesta, é normal algumas dificuldades. Toda criança tem algumas dificuldades. Porque está aprendendo, né? Exatamente. Mas se isso for recorrente, se ela vê que em todas as refeições essa criança tem dificuldade, engasga, procura uma fono. Talvez tenha que fazer um trabalho ali, assim, para fortalecer essa musculatura. E agora vamos falar um pouquinho sobre a prevenção da disfagia. Como que acontece a prevenção, Thalita? Então, a gente não tem muito como prevenir a disfagia. Até porque geralmente ela acontece sempre através de alguma doença, né? Então, fica mais complicado. Exatamente. Mas assim, em casa, tem alguma forma, até a gente podia falar um pouquinho, Thalita, sobre a deglutição, né? Tem uma forma correta que a gente possa... tem que mastigar tantas vezes, tem gente que come já tomando muita água, ou não tem segredo? Mas vamos falar um pouquinho, então, como acontece o processo de deglutição, que é como que é o alimento pela boca. Explica pra gente um pouquinho mais, é que tem nem eu não sei. Então, acho que não tem fórmula mágica, né? Cada pessoa se adapta do jeito que acha melhor. Por exemplo, eu não gosto de ingerir líquidos durante o alimento. Então, essa é a forma que eu achei melhor de fazer a minha digestão. Sempre mastigar bastante esse alimento, né? Porque isso é super importante para a questão da nutrição. Até depois o nutricionista provavelmente vai reforçar isso. Quanto mais a gente mastigar esse alimento, mais processado ele chega e melhor a gente consegue formar um bolo alimentar. Porque corre menos risco, então, também de engasgar. Corre menos risco, porque a gente esmaga mais o alimento e ele junta mais. No momento que ele junta, a gente coloca ele em cima da língua e a gente faz uma anteriorização, uma anteriorização e a gente coloca a laringe um pouco para frente. Isso quem faz é o osso hioide
e daí esse alimento ele escorre com movimentos peristálticos, que a gente chama. Nossa, que nome! Entendendo tudo, né, Júlia? Não, mas a doutora Thalita explica super bem, né? Só observando aqui. Só observando. Doutora Thalita, para a gente também continuar nossa entrevista, existem tipos de disfagia? Quais são os tipos de disfagia? Existe a disfagia neurológica, a disfagia mecânica, a disfagia iatrogênica, a disfagia psicológica também. Psicológica? Existem vários tipos que diferente, das formas diferentes de acometimento. Uma neurológica, por exemplo, é um paciente que teve um AVC, ou que teve um traumatismo craniano, e daí a partir dos acometimentos, ou da parte do cérebro que lesou, ele vai ter uma disfagia. Uma disfagia mecânica é quando existe alguma coisa no músculo, então o músculo ele não responde àquele comando do cérebro. Da forma correta. Uma disfagia iatrogênica é uma disfagia causada por medicação. A gente vê isso, às vezes, Por medicação? Por medicação. No hospital, a gente vê. Mas como assim que acontece? Devido à medicação que está tomando, é isso? Isso, por exemplo, pacientes muito agitados, às vezes no hospital existe a sedação. Né? Então, ceda, o paciente fica mais sonolento. Não consegue... E quem não come, quem dorme, não consegue comer. Porque isso é muito importante até, ouvintes. Quem come... Quem dorme não consegue come. Comer. Senão, se o paciente está dormindo, não ofereçam. Se o familiar está dormindo, não ofereçam comida para ele. Ou muito sonolento, às vezes, né? Exatamente. Porque daí acontece muito mais a pessoa engasgar, não está prestando atenção, não está concentrado para comer. Isso, para receber o alimento. Ah, entendi. E a disfagia psicológica, que hoje em dia estão tendo mais estudos ainda sobre a disfagia psicológica, que normalmente cada pessoa tem uma dificuldade diferente, mas é como se sentisse um nó na garganta quando come, ou alguma coisa do gênero. Quando a gente vai fazer o exame da deglutição, que é o exame que se chama, agora é o nomezão, a videofluoroscopia da deglutição. Meu Deus! É um exame que a gente consegue ver. E esse exame faz aonde, Thalita? Esse exame hoje a gente tem no CETAC, que ele atende a população em geral. É um centro especialista nisso, né? Isso, é um centro especializado em radiologia. Ele atende a população em geral. E a gente tem alguns centros, alguns hospitais que tem. E esse exame a pessoa consegue ver certinho, tipo, no caso, a fonoaudióloga, para onde o alimento está indo, isso? Isso, a gente consegue ver o trânsito do alimento. Que acontece ali, sim, da boca até o esôfago, onde o alimento passa. Se ele está indo pro esôfago corretamente ou se ele está indo pro estômago. Ah, exatamente. Foi que interessante, né? Só voltando na disfagia psicológica, a gente faz esse exame e o paciente, ele não tem nada. Ele não teve nenhum acometimento antes que caracterizasse, né, nenhuma doença de base, que a gente chama, e tá tudo certo no videofluor dele. Então, normalmente é uma disfagia psicológica. A gente encaminha para o psicólogo. Você vê que interessante, viu, gente? Nós estamos aprendendo muito nessa tarde aqui. Agora são 4h36. Olha quanta coisa aprendemos aqui. Olha, o pessoal já está reclamando que o WhatsApp não está funcionando do Júnior, querendo fazer pergunta. Seguinte, gente, então hoje eu vou dar o meu WhatsApp, que é muita gente aqui, Thalita. Olha, gente, então assim, ó, vou o seguinte. Agora aqui, abençoado. Agora que o do Júnior está voltando ali, mas anota o meu WhatsApp, então, tá bom? Que hoje eu vou liberar para vocês fazendo pergunta para a doutora, então, no 98440-8534. Vou repetir, então, 98440-8534. Dá tempo aqui, tem alguns minutos ainda, para você que tem alguma dúvida e quer fazer a pergunta para a doutora Thalita. Vamos de música, então, Júnior? Daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas aqui no WhatsApp do Júnior, deve ter bastante ali também. A gente já volta aí com uma entrevista final, já e a doutora respondendo essas perguntas aí dos ouvintes, tá bom? Dezesseis horas e 38 minutos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. A minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Muito bem, voltamos aqui com o programa, então, Encontro Familiar. Estamos ao vivo aí na live, gente. Encontra nós lá no site da Rádio Tropical Gospel também, tá bom? Olha, Thalita, tem gente lá de Bagé nos assistindo. Eu sei que você é gaúcha. Um abraço para o Rio Grande. Isso. Para todo mundo, na verdade. Sim. Né? Um abraço para todos os ouvintes. Pois Obrigada pela atenção. Isso, que legal. É o Elvis Tasso, lá de Bagé. Elvis, obrigada aí pela sua audiência. A Luana também. Luana, um abraço. Luana reclamando do fundo musical. Meu Júnior já tirou, viu, Luana? Estamos tudo em paz já aqui, então, tá? Obrigado, né? Verdade, isso ajudou bastante, tá? Obrigado, Luana, aí pela audiência. Também a Adriana Ribeiro, ligada conosco. Também a Larissa Oliveira, ligadinha. Tô adorando a entrevista. Também a Jenny Silva. Obrigada, Jenny, pela sua audiência. Vamos lá, Júnior, então, aqui. O pessoal também no meu WhatsApp aqui mandando abraço. Deixa eu só ver aqui. Enquanto você vê aí, Lília, tem uma perguntinha aqui. Pode fazer. Oi, doutora Thalita. Minha tia vem reclamando há alguns dias com dificuldade para engolir. Você acha que ela deve procurar um médico? Qual é o especialista? E ela acrescenta aqui, não quer aqui? Sim, a endoscopia? A endoscopia é indicada? Maria Santos Colombo. Oi, Maria, tudo bem? Então, é importante continuar observando e procurar, sim, um médico. Vai até o posto de saúde mais próximo de você e procura um clínico geral, até para ele fazer uma avaliação completa, né? Não só da disfagia. E a endoscopia, nesse momento, não só por essa queixa, ela não é indicada. Então, é importante procurar um médico clínico geral para ver todas as queixas dela, e daí sim, se ele achar necessário, ele indica uma endoscopia, tá ok?
Que bom. Então, obrigada aí, Maria, né, que fez a pergunta para a doutora Thalita. Tem mais pergunta aí no teu WhatsApp, Júnior, pessoal falando que tá mandando aí para você. Tá, tem aqui. A Luana de Colombo, ela pergunta por que acontece, né, A disfagia? a disfagia. Normalmente são pacientes que já tiveram alguma doença. Por exemplo, pacientes que tiveram AVC, pacientes de trauma, pacientes de câncer, o idoso também, né? O idoso é o único paciente que só pela questão da idade não precisa ter uma doença junto para ele vir a ter uma disfagia. Então, no caso, é mais comum. Isso, é mais comum no idoso e ele não precisa ter nenhuma doença junto, né? A parte da questão do idoso com uma doença concomitante também existe. Refluxo também, refluxo gastroesofágico, ele é um tipo de disfagia também que a gente considera. Doenças degenerativas também são doenças que causam disfagia. Verdade. E tem mais aqui uma pergunta, doutora, que é deixa eu perdi o nomezinho dela aqui. A Ângela, da Fazenda Rio Grande, ela pergunta se quem fez cirurgia na coluna. Deixa eu entender aqui. Na coluna, tem alguma coisa a ver, que acho que tem um parente dela. Tem, sim. Gente, só complementando a pergunta cervical, anterior, né? Desculpa, Tá. mas a paralisia cerebral também. Verdade. Eu acho que é tão importante e muitas vezes o paciente, o familiar que a gente tem mais contato. Sim. Né? É o familiar que tem uma paralisia cerebral em casa. Então, tem muitos paralisados cerebrais, até existe um índice de 85% dos pacientes de paralisia cerebral que tem disfagia. Tá? Entendi. Tem aqui a ouvinte. Vamos fazer da Ângela primeiro, Júnior. Agora o pessoal resolveu perguntar aqui. Sobre quem fez operação, né, cirurgia na coluna cervical. Sim, Ângela, existem os esteófitos que antes de fazer a cirurgia, normalmente, eles incomodam, sim, eles dão uma diferença na questão da deglutição e após a cirurgia também. Dependendo do tipo de cirurgia que é feita, isso também pode interferir, né? Pode lesar algum nervo no processo, ou às vezes, se for muito um pós-operatório muito curto, às vezes fica inchada a questão da laringe, e isso também interfere bastante. Então, é importante procurar um fonoaudiólogo para fazer o diagnóstico também correto. Então, volta no hospital onde você foi atendida, veja certinho, se tem fono, pede para falar com a fono e explica o que está acontecendo para ela. Então, bom, ok. Eu estou aqui com a Camille, de Santa Catarina. Ela quer saber assim, causa alguma escara com esse problema e a mastigação tem algo a ver? Na verdade, a escara ela pode ser uma consequência pela falta de hidratação e a falta de nutrição, porque esse paciente não consegue comer e daí ele não ingere a quantidade de caloria, a quantidade de nutrientes, a quantidade de água necessária para que a pele dele fique resistente e boa o suficiente para ele fazer a cicatrização ou para ele manter essa pele bem hidratada e para não abrir uma escara. Então, assim, essa é uma consequência longe, né? Mas é uma consequência pode também, sim, né? Da disfagia. Ela perguntou da mastigação. E a mastigação tem algo a ver? Tipo assim, mastiga pouco ou assim, causa... Se não tem uma mastigação, por exemplo, a gente vai adaptar o alimento, né? No momento que o paciente não tem uma mastigação, a gente adapta o alimento e perde mais nutrientes. Mas existem suplementos hoje no mercado e é importante procurar uma nutricionista. Ele não mastiga e daí eu dou comida inteira para ele. Enfim, para ela, para o paciente. Comida inteira também não é certo a gente comer, né? Senão o paciente só engole e também um processo que era para acontecer na boca vai acontecer lá no estômago e isso não tá certo, não vai ter absorção completa. Se tem uma dieta muito adaptada que precisa liquidificar, a gente também perde de nutriente. Então é super importante, até hoje eu disse várias vezes isso lá no hospital, a disfagia ela é multidisciplinar. A disfagia não precisa só de atenção do fonoaudiólogo, a disfagia ela precisa da atenção do médico, do fisioterapeuta que trabalha a parte respiratória, a gente precisa do nutricionista, principalmente, é um aliado muito forte
com a gente para fazer essa adaptação das dietas, para ver a quantidade de calorias que a gente precisa ingerir e se precisa suplementar alguma coisa. Uma questão aqui, Thalita. Por exemplo, quem está com paciente em casa e ouvindo, e o paciente não está conseguindo comer, né, pela boca, digamos assim, muito menos líquidos, né? Como que entra o espessante, para quem não conhece, né? A gente tem o espessante. Sim, como que funciona? Vamos falar o que é um espessante, Isso, né? Exatamente, o que é o espessante. O espessante, ele é um pó. Normalmente ele é vendido em farmácias, são poucas as que tem, mas existe na farmácia, principalmente em hospitais, essas lojas de hospitalares. De material hospitalar, e ele vem no auxílio do paciente disfágico para ingesta hídrica, que é a ingesta de água. Então, ele é um pó que a gente coloca na água, e a gente tem 3 tipos de consistências, que é a néctar, mel e pudim. Que isso quem define é o fonoaudiólogo, né? E essa água, esse espessante, ele funciona como se fosse uma maisena, Lilian, mas a gente não precisa botar no fogo essa água. Diretamente. Mas tem que ser pode ser em outro alimento, pode ser no café, ou tem que ser só na água? Não, em tudo. Tudo que for líquido, a gente consegue colocar espessante. Então, o paciente consegue sentir o gosto, por exemplo, de um café, que é líquido, mas ele não pode com líquido, mas colocando um espessante, ele consegue sentir o gostinho do café, isso? Consegue, se for daí definindo a consistência correta para ele consegue tomar café como numa colher, por exemplo, numa consistência pudim. Que interessante. Ou um pouquinho mais grosso, porque existem alguns pacientes que eles conseguem uma consistência como se fosse um mel, que fica um fio. E ele consegue tomar café, mas ele precisa daquela adequação para não ir pro pulmão. Exatamente. Meu Deus, a hora passou, hein, Júnior? Tá tão boa aqui a entrevista. Pois a gente fica aqui, né? Preso no assunto, que rende muito, né? Nossa, que assunto. Ó, o pessoal tá perguntando, que é o Juliano, Lília, desculpa interromper, ele quer saber, assim, qual os especialistas para aqui haver um tratamento? O tratamento é feito pelo fonoaudiólogo especialista em disfagia. Que no caso é o seu caso, né, doutora Thalita? Isso, eu sou especialista e mestre, né? Então, especialista em disfagia e mestre em distúrbios da comunicação humana. Eu já estudo disfagia há algum tempo, já são 6 anos. Tudo e mais assunto. Aí a pergunta B dele aqui, ó. Tem algum tipo de exercício? Existem exercícios, vários exercícios, mas cada caso é um caso, gente. Não adianta dizer assim, estrala a língua, ou bota a língua para fora, que daí vai ajudar. Não, cada paciente é um paciente. Então, tem que passar mesmo tem que passar por um profissional, gente. Não tem como a gente reabilitar uma disfagia sem estar com o paciente, né? Com um profissional conhecer adequado. O paciente, conhecer a história e tudo, né? Isso. Doutora Thalita, Júnior, nós vai ter que acabar o programa, que pena, meu Deus do céu, vai ter que voltar, né? Tem que fazer a parte B aqui, Lélia. Tem que voltar para o pessoal que está nós parabenizando bastante. Obrigada a todos aí. A doutora Thalita vai estar com a gente, sim, porque eu sei que a agenda dela é bastante apertada, mas ela vai conseguir um espacinho para a gente, né, doutora? E vai voltar. Com certeza, só convidar que estamos aqui de volta. Obrigada, viu, doutora Thalita? A gente foi um prazer grande, tá? Você que quer rever desde o começo aí essa entrevista, você que chegou agora, meu Deus, eu perdi muita coisa. Vai ver lá na nossa live, né, Júnior? Isso, está disponível no Facebook lá. Tá bom, então. Doutora, obrigada mesmo, tá? E quando quiser voltar, as portas estão abertas, tá? Obrigada, Lilian. Obrigada, Júnior. Obrigada, ouvintes. Foi um prazer, gente. Essa foi a doutora Thalita Todeschini, hoje nesse assunto super importante da disfagia. Hoje, que é dia 20 de março, Dia Internacional da Disfagia. Doutora Thalita, pode passar um e-mail para a gente? De repente, alguém que está em casa quer consultar o seu trabalho, ver aonde que pode te encontrar. De repente, né? A doutora Thalita atende também em casa, em home care, essas coisas assim. Mais particular, né, doutora Thalita? Isso. É mais particular. Mas passa o seu e-mail para nós, então. Então, é fonotalitaVieira@gmail.com. Repete, por favor. fonotalitaVieira@gmail.com. Isso aí, gente. Obrigada, ouvinte, por esse programa maravilhoso. Espero que tenha te ajudado bastante nesse assunto super importante, né, Júnior? (16 horas e 53 minutos).